Boa tarde, seja bem-vindo ao primeiro finalização da quadra. É uma honra, uma satisfação poder contar aqui com a sua vossa presença. Professor, estamos ouvindo um pouquinho de chiado. É o ventilador, alguma coisa ligada assim? Não, talvez seja o vento, Francisco, mas aí eu não vou conseguir eliminá-lo. É isso. Eu posso tentar aqui, deixa eu fechar a janela, mas se eu começar a suar, enfim, não. Tudo certo. Isso ajudou? Ajudou, ajudou. Tá Ok. bom. Agora, professor, explica por que é o vento. Por onde você está, professor? Bem, eu estou em Fortaleza, capital do Ceará, e é excelente a sensação do vento, o sol, enfim, é um privilégio, né? Então, nós já estamos privilegiados por estarmos vivos, né, num período de pandemia mundial, então esse é um privilégio a mais aqui, desde 4 anos, quando eu passei a viver no Ceará. Exatamente. E aí, esse vento gostoso, essa brisa é muito boa. Perdão em poder fechar sua janela aí. Não foi a nossa intenção. Não tem problema. Seja bem-vindo mais uma vez. E para a gente dar sequência à apresentação da tarde, explane quem é o professor Luiz, né? Ah, Depois mas, pode. mas, mas fala meu sobrenome de novo, Francisco. Fala de novo. Oi, eu me enrolo um pouco aqui, deixa você falar. Tá certo. Bem, boa tarde a todas e a todos. Por premissa de tempo, eu vou colocar aqui os slides, né? Eu acho que isso é melhor, e aí eu me apresento no decorrer da apresentação. Mas eu gostaria de mencionar, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer bastante, né, o convite para fazer parte do webinar. Excelentes fins de semana, né, o que torna muito difícil descansar, né, no fim de semana sem acompanhar tudo que está acontecendo aí nas semanas anteriores, também nessa e na próxima. E gostaria de mencionar duas falas especificamente que aconteceram hoje, né, e para quem não pôde acompanhar, uma fala de manhã que foi a do Daniel Maldonado, né. Gostaria de parabenizar o Maldonado pela densidade da fala, não que outros colegas e outros colegas, né, não tenham também acrescentado bastante, mas gostei muito da fala do Daniel, foi muito poderosa, muito potente, e gostei, assim, de praticamente tudo que foi anunciado pelo Daniel. Inclusive fiz uma pergunta e ele respondeu, né, a pergunta, e eu gostei muito também da resposta, né. E um detalhe que me chamou a atenção na resposta, eu penso que foi complementado pela professora Elizabeth Freire, né, agora há pouco, no período da tarde. Então, para quem não assistiu nem a fala do Daniel, nem a fala da Elizabeth, eu sugiro que acompanhe, e se alguém quiser, enfim, saber mais a respeito, né, aí eu sugiro que pergunte no chat, porque se eu posso retomar isso no final. Então, não sei se isso quebra o protocolo, mas, na verdade, eu já estou sugerindo que alguém faça essa pergunta, né, para ter a oportunidade de falar no final. Vamos lá. Francisco, consegue visualizar bem? Eu penso que sim, né? Sim. Perfeito, então. Então, o meu nome é Luiz, né, como o Francisco mencionou. Atualmente, eu tenho 2 empregos, né, já tive mais do que isso, felizmente, atualmente eu tenho 2. Eu trabalho na Universidade Federal do Ceará, no Instituto de Educação Física e Esportes, no curso de licenciatura. Eu trabalho com Educação Física Escolar e com o estágio supervisionado. E eu também trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no programa de pós-graduação em Educação Física. Então, são essas as ações, né, que eu realizo atualmente, e essa participação no webinar, ela me trouxe algumas lembranças, né, essa provocação aí de falar das entranhas aí de uma quadra, né, de algo bastante representativo. Então, essa é a quadra que mais faz sentido para mim
quando eu penso aí na minha própria trajetória na educação física, é a quadra da escola em que eu estudei, né, é a quadra em que eu joguei basquetebol com amigos, com amigas, e durante 3 décadas, né, eu frequentei esse espaço, durante mais até do que 3 décadas. E se alguém quiser saber algum outro detalhe, né, com relação à minha trajetória acadêmica e também coisas não necessariamente acadêmicas que eu já fiz na minha trajetória, eu sugiro que dê uma olhada no currículo que tem disponível no SEV, né, no Centro Esportivo Virtual, e aí tem na opção do quem é quem, né, do que, é só colocar ali Luizito Sanches e você encontra aí algumas informações. Eu acho que é mais indicado isso, se alguém quiser saber algum detalhe a mais, do que eu ficar mais tempo neste sábado à tarde falando a respeito aí das questões acadêmicas, né? Então, com relação à temática, gostaria de mencionar os aspectos principais, né, do tema aí que eu quero abordar nessa nossa conversa, e se trata da complexidade de proposições e de práticas, né? É um panorama, assim, muito diverso, né? Que se apresentou nessa sequência do webinar, né? Até este fim de semana, ainda temos mais um fim de semana, mas eu gostaria, assim, de colocar esse panorama para que possamos vislumbrar essa diversidade, né, de pessoas da educação física escolar com perspectivas diferentes, prerrogativas diferentes, e esse desejo pelo diálogo, né, que foi mencionado em praticamente todas as falas, né? Isso é um dado incrível. Então, com relação à temática, né, os aspectos mais detalhados aí dessa temática, então se trata da complexidade das proposições teórico-metodológicas da educação física escolar. Já foi mencionado algo ao longo aí desse dia com relação a abordagens, diferentes perspectivas, ênfase mais em uma perspectiva do que em outra, possibilidades de associação entre elas, diferenças entre elas, bem como as práticas pedagógicas de professores. Eu gostaria de ressaltar a perspectiva, né, que eu compartilho, que é uma perspectiva de colaboração com um coletivo de professores pesquisadores e professoras pesquisadoras de educação física. Então, esse é o coletivo, entre todos os coletivos que eu já participei, entre aqueles que eu participo, mas é o coletivo que eu considero, para mim, né, a perspectiva mais avançada, né, que eu já compartilhei, que eu já trabalhei. É um grupo que não tem vínculo com a universidade, não tem pessoas que estão vinculadas a esse grupo simplesmente como interesse em fazer cursos de pós-graduação, em ingresso em mestrado, ou em determinado tipo de orientação acadêmica, ou uma adesão por uma perspectiva isolada no campo teórico, enfim. Então, é um grupo que é constituído por professores e professoras que trabalham na educação básica e que tem se esforçado para pesquisar, né, as suas próprias práticas. Então, a perspectiva de complexidade das proposições teórico-metodológicas, das práticas pedagógicas, vem desse coletivo, né, de professores e professoras que pesquisam. Né? E essa experiência compartilhada eu busco também levar a outras instâncias, outros coletivos, dos quais eu faço parte. Então, fico feliz com essa oportunidade, né, de conversar a respeito disso. Com relação ao pensamento da complexidade, e aí, Francisco, eu gostaria de pedir, se possível, para você inserir o link, né, aquele que eu havia mencionado, que tem uma aula da professora Luciana Venâncio, né, porque assim, se alguém tiver interesse de verificar alguns detalhes, né, a mais, eu sugiro que assista a esse vídeo. É uma das possibilidades que foi concretizada assim, no campo de trabalho de uma das professoras que faz parte desse grupo, desse coletivo. E
A minha fala, ela é fundamentada em 2 capítulos desse livro, que foi liderado pela professora Luciana Venâncio, e também foi co-organizado por professores e professoras que fazem parte do grupo de professores pesquisadores. Então, o pensamento da complexidade, eu gostaria de enfatizar, que não é uma aplicação de uma teoria, né, em aulas, né? Você teorizar, de fato, a partir das próprias aulas, a partir do próprio trabalho e a partir daquilo que é realizado com os alunos e alunas nas suas aulas de educação física na educação básica. Então, pensando nesse pensamento da complexidade, eu estou falando em pensamento da complexidade e não em teoria da complexidade, que não haveria apenas uma teoria, né? É um pensamento que ele engendra e abrange, dialoga com diferentes aportes teóricos, e isso pressupõe uma abertura ao diálogo, né? E também uma abertura à crítica e à autocrítica, né? Então, isso que me atrai muito nessa noção de complexidade. E gostaria de mencionar que quando nós pensamos em uma aula, né, quando vemos uma aula, nós de fato temos dificuldade de saber o que está acontecendo naquela aula, né? Quando nós olhamos de fora, ou quando outros professores e professoras que trabalham na mesma escola olham para uma aula de educação física, porque a educação física ela é aquilo praticamente que tem de mais exposto, né, em uma escola. Por vezes, o espaço, né, destinado à educação física, ele sequer é considerado como um espaço escolar, né? Então, quando se fala, né, do chão da quadra, por vezes é considerado até um território sitiado, né, que não faz parte das intenções pedagógicas de uma instituição escolar. Então, considerando que é difícil, né, de perceber de fora aquilo que está sendo realizado numa aula, um dos problemas, né, enfrentados pela complexidade é justamente esse, de explicitar, né, os detalhes, enfim, a análise, a crítica e a autocrítica daquilo que se planeja. Então, o sentido que aparece aqui, né, e que aparece como último item aqui, a aula, né, antes da aula se concretizar, há muitas coisas que acontecem, né, mas essa aula, ela não prescinde de um método. Então, algum método, alguma forma elaborada de ação que foi pensada, que foi planejada. Esse é um pressuposto importante, porque senão nós ficamos aí na ideia de tentativa e erro, né? A educação física, ela tem um arcabouço teórico suficiente, né, para esse avanço, né, esse planejamento, o método. E, da mesma forma, esse método, ele é fundamentado em algum aporte teórico, né, como, aliás, foi explicitado pelo João, né, há pouco, com relação à fundamentação histórico-crítica, né, como exemplo de fundamentação teórica. Só que essa teoria, ela não está dissociada do mundo, né? Então, não é uma teoria que ela é fundamentada em coisa alguma, né? Então, as teorias, elas têm algum ponto de partida. E o ponto de partida que eu gostaria aqui de colocar como aquilo que abrange esse diálogo é a condição humana no mundo vivido. Então, as teorias que buscam explicitar, que buscam investigar, explicar, enfim, a condição humana no mundo vivido, e essa condição humana, ela não é necessariamente agradável, né? Ela apresenta desafios éticos, enfim. Então, as perspectivas teóricas e metodológicas que fundamentam uma aula, elas precisam dar conta dessa condição humana no mundo vivido, tanto na perspectiva de professores e professoras, quanto de alunos e alunas. Um detalhe importante que aparece aqui na parte de baixo, né, dessa imagem, não do canto direito, né, mas do canto esquerdo aqui, esse sentido do recuo epistemológico. Então, quando se vislumbra uma aula e se quer compreender, né, os detalhes dessa aula, né, os conhecimentos que são gerados e engendrados nessa aula, nós precisamos ter algum tipo de distanciamento, né? Eu estou chamando esse distanciamento de um recuo. Isso é amparado, né, na epistemologia, e essa forma de recuo, esse recuo epistemológico, significa aí um passo atrás, né, nessa figura de linguagem.
Então, o sentido desse recuo é da aula para o método, para a teoria e para essa condição humana no mundo vivido. Eu vou apontar aqui algumas questões, nesse caso, para nós pensarmos, né, sobre esse percurso, né, esse recuo epistemológico. Francisco, pode falar. Tenta tirar seu fone e colocar de novo, que voltou um pouco chiado. Talvez não tenha nem sido vento lá fora. Talvez a conexão fica sem um fone. Certo. Sem o fone, funciona melhor, Francisco? Deixa eu ver. Tira ele, por favor. Eu já tirei. Funciona melhor? Melhor, tá melhor. Perfeito, então. Valeu, obrigado. Certo, então, algumas questões, eu espero que tenha ficado compreensível, né, até esse ponto. Como exemplo, então, de uma possibilidade, né, de aula, essas questões eu retirei de um dos capítulos daquele livro que eu mencionei, né, é uma aula que eu mesmo realizei, né, no trabalho como professor na Prefeitura de São Paulo, né, e essas questões, elas foram compartilhadas, discutidas numa dinâmica de aula com os alunos e alunas. Então, com relação a aspectos anatômicos, né, com que parte do corpo estão tentando golpear você? E aí eu pediria que cada pessoa aqui procure associar isso com as perspectivas de educação física que você conhece, com as chamadas abordagens ou proposições teóricas e metodológicas, né? Quais proposições elas indicam esse tipo de reflexão, esse tipo de encaminhamento, né? Que parte do corpo você precisa esquivar primeiro? O elemento cultural aqui é a capoeira, né? Isso foi o foco dessa aula. Com relação a aspectos, aqui considerados como aspectos antropológicos, né? Os alunos e alunas foram levados aí a refletir a respeito da seguinte condição. Olha, então, né, pensando aí na capoeira, você é negro, você é negra. Qual é a sua vantagem corporal se você é negro? Quando você foge do cativeiro? Porque o contexto da capoeira, originalmente, é esse, né? Não é um outro contexto contemporâneo, é esse contexto em que ela tem esse sentido, né? Então, em que momento? Quando você foge do cativeiro? De dia ou de noite? Né? E por quê? Prosseguindo nessas questões, né, com relação à dinâmica do corpo, que é uma dinâmica interpessoal, né, tanto o meu corpo quanto o corpo de outras pessoas, né, como você golpeia? Com seu corpo mais curvado ou seu corpo estendido? Quais são as articulações que você usa para realizar cada esquiva? Então, aqui estamos associando ao elemento cultural, capoeira, aspectos biomecânicos. E pensando também em aspectos bioquímicos nessa dinâmica do corpo, né, a maior parte das pessoas escravizadas trabalhava em quais fazendas? Né? O gabarito aqui, o que se espera da resposta, é discutir a questão da cana-de-açúcar. Então, o que se produz hoje com a cana-de-açúcar? Em que alimentos há mais açúcares, carboidratos, gorduras ou proteínas? E como o nosso corpo usa o açúcar para gerar energia? Então, essa relação, né, foi feita com alunos do 8º ano, né, alunos e alunas do 8º ano. Com relação à dinâmica do movimento, uma dinâmica intersubjetiva, né, também, relacionada com tanto com movimentos quanto questões da dinâmica do corpo, aspectos nutricionais, a pergunta feita para os alunos e alunas, né? O que você comeu hoje e se você come para viver ou se você come para trabalhar. E uma diferenciação. Estudar é trabalhar? Quem precisa comer melhor? Quem é livre ou quem é escravizado? Né? Aqui tem um erro, escravizado. E quem paga pela sua comida? É dono ou dona da sua vida? Né? Alguém paga aí pela sua alimentação, eventualmente? Alguém tem esse direito de propriedade sobre você? Pensando especificamente com relação a capacidades, né, e também combinação de movimentos, você é mais forte, rápido ou rápida, resistente, ágil ou flexível do que quem golpeia você? Como você pode usar essa vantagem, essa eventual vantagem que você tenha, para fugir do cativeiro? E
finalmente, pensando aí nas questões mais ampliadas do ambiente, né, o ambiente que ele também é econômico, também é estético, aliás, como o João, né, apontou, quanto a dimensões, né, que ele havia tratado, eu entendo aí que tem uma semelhança com alguns apontamentos que ele fez. Pensando nesse ambiente que é complexo, né, e amplo, quanto você vale? Quanto vale o seu trabalho e quanto vale o seu estudo? Né? Quanto vale uma pessoa escravizada? Quanto custa o que você está usando, o que você está vestindo e o que você está calçando? É isso que você vale? Ou seja, você vale as coisas que estão no seu corpo? É isso que denota o seu valor? E alguém pode ser tão pobre a ponto de ser comprado por outra pessoa, porque a ideia da propriedade, né, associada com a existência humana, e que foi o mote da escravidão, perpassa também por essa questão econômica. Com relação às demandas estéticas, as pessoas negras escravizadas usavam roupas. As suas roupas, elas estão ajudando ou atrapalhando você a golpear e a se esquivar. Então, a intenção com essa perspectiva é não apenas que os alunos e alunas praticassem a capoeira ou vivenciassem a capoeira no sentido de uma atividade. Não é isso. Mas é que, de fato, se vejam ali como sujeitos e sujeitos de um processo histórico em que a capoeira está encarnada nesse tipo de vivência. Então, são as reflexões realizadas ao longo das vivências, né, nessas aulas. E aí eu reforço que essa é uma síntese, né, a descrição mais detalhada está no capítulo de livro que eu mencionei. Então, algo a se pensar, né, com relação à questão negra e também da escravidão, né, onde estão os autores negros da educação física, as autoras negras? Né? Um fato, né, e esse fato eu penso que ele foi muito bem consolidado nas diferentes falas, né, que ocorreram no webinar, principalmente hoje, né? A educação física, ela tem avançado, de fato, no campo progressista. Esse avanço, ele tem sido consolidado desde a década de 80. Há evidências a respeito disso. Há a produção, temos a literatura, temos os processos de formação. Porém, uma dúvida, né? É possível avançar no sentido antirracista sem ter autores negros e autoras negras? Esse é um exemplo de um caminho da justiça social. Nós poderíamos também fazer essa reflexão pensando nas questões do sexismo, né, pensando em outras facetas, né, que a educação física pode ter ignorado, né, e penso que ignorou no seu processo histórico. Então, gostaria de enfatizar, né, o professor Hudson Ventura Teixeira, autor, né, de livros didáticos em educação física, e há trabalhos que falam sobre livros didáticos, mas que não consideram, né, esse livro. O professor Hudson, por mais que ele tenha escrito no período de ditadura militar, né, mas era a condição que se colocava naquele momento para que fosse viável, né, ter um material como esse que ele escreveu. Né? Durante a minha escolarização, eu estudei, né, com esse material do professor Hudson, né? Durante o período em que eu estudei na educação básica, eu estudei com esses livros. Então, essas questões, né, como exemplo, né, essa questão do antirracismo, ela não é uma novidade, né, no campo da educação física. Né? No século passado, né, esse texto ele foi publicado em 99, mas foi uma pesquisa concluída em 97. Né? Esse trabalho, se alguém tiver curiosidade de saber mais, né, ele está disponível também no CEV, né, no Centro Esportivo Virtual, e tem uma apresentação que eu realizei junto com colegas em um evento chamado Artefatos da Cultura Negra, né, que acontece no Cariri, aqui no Ceará. Então, se alguém tiver curiosidade ou desejo, né, de saber mais a respeito, eu sugiro que dê uma olhada aí também no YouTube a respeito desse evento. É um evento que é bastante longo, tem a duração aí de 2 semanas também. Então, o que eu queria enfatizar é que essa questão não é uma questão apenas, né, dos dias atuais, mas ela prossegue, né, nos dias atuais, ou seja, não é uma questão resolvida.
E nessas últimas 2 décadas, há alguns trabalhos, e eu gostaria de ressaltar 2, né, trabalhos, que valorizam a educação para as relações étnico-raciais, né, tanto na perspectiva dos povos negros, assim como dos povos indígenas, um trabalho escrito pelos professores Luciano Corsino e William Lazarete da Conceição, que participaram, aliás, do webinar, e também o trabalho da Carol Nóbrega, né, recém-publicado na revista Brasileira de Educação Física e Esporte, da Universidade de São Paulo, que são leituras que eu enfatizo, né, são trabalhos aí que reforçam a necessidade, né, dessa pauta, ela permear, de fato, as aulas de educação física. Então, a condição humana no mundo vivido, né, já que estou falando a respeito disso para exemplificar que a condição humana, ela não pode ser ignorada, né? Então, não é porque eu não sou mulher que eu vou ignorar a condição humana das mulheres. Não é porque uma pessoa é branca que ela vai ignorar a condição humana de pessoas que não são brancas. Então, eu, como homem negro, não posso ignorar, no meu trabalho, nas minhas aulas de educação física, a condição humana dos povos negros. Então, a condição humana no mundo vivido em 2020, ela não começou em 2020. Então, o imediatismo, ou as novidades, né, ou as inovações, não podem prescindir do conhecimento do processo histórico. E esse conhecimento, ele pressupõe um estudo. Então, a iniciativa do webinar, ela é excelente nesse sentido, porque foi possível um panorama, né, até esse momento, de várias perspectivas, né, algo também intergeracional, né, são diferentes professores e professoras falando sobre nuances, né, da educação física escolar. Então, não se trata de nostalgia, mas de aprender com o processo histórico, né, e também não se trata de reinventar a roda, né, mas de explicitar um sentido de autocrítica, né? Até que ponto aquilo que eu estou fazendo pode ser contestado, aquilo que eu estou fazendo já foi feito, né? Como eu posso aprender com esse processo histórico da própria educação física? E a educação física escolar brasileira, ela é bastante complexa, né, se comparada com outros contextos. Então, gostaria de mencionar também, né, como um panorama, algumas perspectivas que chamam a atenção no campo progressista, como a do Paulo Giraldelli Júnior, com relação à educação física progressista, ou seja, a fundamentação da educação física a partir da pedagogia crítico-social dos conteúdos. Então, esse é um trabalho que ele tem avanços, né, no campo progressista, ele não é tão citado quanto poderia ser, né, porque essa perspectiva, por diferentes motivos, ela não se populariza tanto quanto outras, mas gostaria de enfatizar a sua relevância, né, sobretudo pensando num campo progressista da educação física. Assim como a perspectiva revolucionária, que consiste no subtítulo, né, do livro do João Paulo Subirá Medina, que é mencionado, já foi mais, né, já foi mais, mas ainda é mencionado como referência na educação física, mas por vezes, não necessariamente para fundamentar as práticas pedagógicas, não necessariamente para fundamentar o trabalho, mas parece que é uma fundamentação teórica que não tem relação com as aulas de educação física. E eu gostaria de apontar que há muita relação, né, com aquilo que dá para fazer nas aulas, né. Então, as reflexões, né, a partir dessa perspectiva revolucionária, assim como na progressista, né, que foi apontada anteriormente, são possibilidades bastante poderosas também para reforçarmos esse campo. Assim como a proposta da abordagem crítico-superadora. Então, eu considero, né, e aí eu estou explicitando, né, a minha opinião, nesse caso, eu considero que essas 3 perspectivas, elas são as mais relevantes que temos na educação física brasileira no campo progressista, né, essas 3 perspectivas. E elas foram apresentadas aqui, essas 3, no seu sentido de temporalidade, né, cronológico até, né. Então, notem que a crítica superadora, por mais que seja mais conhecida, né, no nosso país, também fora do país, ela não é a primeira a apontar esse caminho, né? Então, temos
possibilidades, né, a avançar, mas essas possibilidades, elas indicam que nós precisamos revisitar esse processo histórico, né? Gostaria de reforçar que a crítica superadora, ela tem um detalhe muito importante, porque ela é a única dessas proposições, né, são proposições das últimas 2 décadas do século XX, ou seja, até a transição, né, do século XX para o XXI, mas é a única proposição que ela tem a participação efetiva de mulheres, né? É um esforço, né, iniciado pelo professor Lino Castellani, né, de agrupar, né, professores e professoras intelectuais da educação física, expoentes, né, no seu trabalho nas escolas de educação básica, mas, além disso, essa questão de ter, né, o espaço autoral compartilhado entre homens e mulheres. Bem, infelizmente, nem todas, né, as autoras permanecem, né, com vida, como o caso da professora Michele Escobar. Mas eu gostaria de mencionar que não basta que nós nos apoiemos apenas nas perspectivas do campo progressista, né, porque esse é um olhar endógeno e muito próximo, né, entendendo que aqui, né, estamos sobretudo avançando, né, nessa lógica de um campo progressista da educação física escolar, mas esse campo, para avançar, né, e também estou explicitando a minha opinião, ele não pode prescindir da autocrítica, e ele não pode se fechar ao diálogo. E esse diálogo não pode ser apenas, novamente, é a minha opinião, com pares, no sentido de pessoas que compartilham de referenciais teóricos muito parecidos. Então, como exemplo, né, a perspectiva da psicomotricidade, que também, né, se tornou bastante conhecida na educação física brasileira, ela pode provocar reflexões. Olha, essas reflexões, embora não sejam reflexões progressistas com relação à educação física, mas são reflexões que, no mínimo, indicam que tem alguma coisa que não pode ser simplesmente ignorada nessa proposição. Então, não se trata de algo que, infelizmente, né, eu já tive o desprazer de ouvir, quando alguém não gosta de uma determinada proposta, de um currículo, olha, você pode jogar fora e é como você jogar o bebê, né, com a água do banho e você joga tudo fora, né? E eu penso que não, né? Eu penso que há possibilidades de diálogo mesmo com aquilo que eu não concordo. Então, nesse sentido, esse coletivo, né, que tem compartilhado essas semanas, né, no webinar, eu penso que dá um salto, né, nessa direção, né, desse diálogo possível. Vou passar aqui pelas demais perspectivas e peço que reparem, assim, principalmente nos autores, né, autores, na psicomotricidade, Ayrton Negrini, como um expoente dessa lógica, né, dessa perspectiva no país, a partir do trabalho de Debussy, assim como Vitor Marinho de Oliveira, com as questões humanistas. Abordagem desenvolvimentista, né, que é uma proposição teórico-metodológica bastante conhecida no país, durante muito tempo foi extremamente popular, inclusive em concursos públicos. Eu não diria que ela pode ser ignorada, não diria que ela não tem contribuições efetivas à educação física escolar. Então, eu não concordo em que essas questões não sejam valorizadas, né, por professores e professoras de educação física. Não é simplesmente porque eu concordo, porque eu penso que algumas que elas avançam mais no campo progressista, que eu devo ignorar, né, outras possibilidades. Assim como uma contribuição do Mauro Betti, do José Guilmar Maris de Oliveira, né, no sentido de uma abordagem crítica da educação física. Reparem que é uma perspectiva crítica, mas que ela parte de um outro campo científico, né, que é um campo da cinesiologia, né, não necessariamente da cultura corporal. Assim como a perspectiva do João Batista Freire, que, assim como ele dificilmente, né, assim como ele explicitou no webinar, que ele não concorda com essa denominação para si próprio, mas está escrito, né, enfim, está, né, nos escritos, e é um nome que se popularizou também, associado
a perspectiva da educação de corpo inteiro, defendida pelo professor João Batista Freire. A perspectiva fenomenológica, né, que também foi explicitada pelo Wagner Moreira, né, penso que ela não pode ser ignorada, por mais que tenha recebido críticas, ressalvas, né, com olhares, né, a partir do campo progressista. E a proposta que em breve terá uma terceira edição, né, desse livro, Educação Física e Sociedade, um dos considerados clássicos aí na literatura da educação física escolar, também do Mauro Betti. Então, enfim, reforço que isso não pode ser ignorado, né? Esse esforço, né, que foi realizado, tem sido realizado, isso não pode ser ignorado simplesmente porque eu prefiro um outro aporte teórico, né? Bem como a perspectiva plural, né, ou antropológica, cultural, né, fundamentada na noção de pluralidade cultural, né, que é o esforço de trabalho, sobretudo do professor Josimar Daolio, né, e, se não me engano, pela programação prevista para o webinar, na próxima semana temos tanto o Mauro quanto o Josimar, né, na programação do webinar, se não me engano. Também o professor Elenon Kunz, com a perspectiva crítico-emancipatória, e, bem, o sentido, né, da criticidade, ele aparece de uma forma diferente, né, nessa perspectiva, né, então, uma outra forma, né, de entendimento crítico da educação física escolar, assim como a proposição que aponta para os estudos da saúde, né, que pode receber diferentes denominações na literatura da educação física, mas o esforço, por exemplo, do professor Marcos Vinícius Narras, né, com relação ao trabalho a partir da aptidão física relacionada à saúde, mas uma perspectiva que não é individualista com relação à saúde, não é de culpabilização do indivíduo, né? Então, o rumo da saúde coletiva, nesse caso. Assim como os parâmetros curriculares nacionais, documentos que permaneceram aí praticamente 2 décadas, né, em voga, e penso que não cabe ignorar esses documentos simplesmente porque temos uma base nacional comum curricular que, por diferentes motivos, não aproveita de forma aprofundada o processo histórico da própria educação física escolar. Então, não é porque um documento nacional ele faz isso que nós, como professores, faremos isso, né? Então, penso que o PCN ele permitiu avanços, e esses avanços não podem ser desprezados, né? Vários autores e autoras que durante um período extenso não conversavam entre si sequer, estabeleceram minimamente um diálogo para a consolidação dos PCN, embora os PCN tenham recebido inúmeras críticas com relação à perspectiva do campo progressista, né? Ainda assim, penso que há avanços, né, que não podem ser desconsiderados e ignorados nesse documento. Sobretudo, se formos confrontar o documento atual, que é a Base Nacional Comum Curricular, com os PCN. Nós podemos, inclusive, é uma possibilidade, chegar à conclusão de que, olha, talvez os PCN tenham sido mais avançados do que a BNCC atualmente, né? Fica aí essa reflexão também. Com relação a uma proposta também, né, que não é tão conhecida, a perspectiva dos estudos cinesiológicos, né, defendida, sobretudo, pelo professor José Guilmar Mariz de Oliveira, né? É uma perspectiva diferente, né, da educação física escolar, e que se coaduna com outros referenciais, né? Por exemplo, com relação ao entendimento científico da cinesiologia, e não da cultura corporal, ou da cultura de movimento, ou da cultura corporal de movimento, que são também entendimentos diferentes. Então, muito brevemente, né, gostaria de mencionar que, do lado direito aqui da tela, né, reparem que estão esses 15 entendimentos, nessas 15
proposições teóricas e metodológicas da educação física. Pois bem, nenhuma delas pode ser ignorada. Tá? Nenhuma delas dá conta por si só da educação física escolar. Todas elas têm contribuições. Algumas permitem avançar mais no campo progressista, porém, novamente, minha opinião, não considero que nós podemos prescindir de quaisquer dessas proposições. A complexidade da educação física brasileira, em 2020, ela reside nesse processo histórico de conflitos, confrontos, tentativas de consensos, discussões, enfim. E eu não desperdiçaria, né, nenhum dos avanços que ocorreram. Só que aí nós temos alguns problemas, né? Como nós podemos estabelecer diálogos entre elas, uma vez que a episteme, ela é diferente, uma vez que os pensamentos, né, engendrados por essas perspectivas são também diferentes. Então aí entra aquela noção do recuo epistemológico. Então, se nós fizermos um primeiro recuo, né, e o sentido do recuo aparece aqui embaixo, né, esse sentido aqui à esquerda, né, mais recuado, nós temos que há entendimentos científicos diferentes que fundamentam essas perspectivas, né? Há teorizações diferentes, portanto. Essas teorizações denotam ênfase na cinesiologia, na motricidade humana, na cultura corporal, ou na cultura de movimento, ou na cultura corporal de movimento, nas ciências do esporte, ou na aptidão física relacionada à saúde. E se nós avançarmos no sentido do recuo, ou seja, recuarmos ainda mais, nós chegamos a elementos constitutivos de uma espécie de DNA da própria educação física escolar, que são os elementos da cultura, do movimento, a dinâmica do corpo, de aspectos pessoais e interpessoais na dinâmica do corpo, e de demandas do ambiente. Então, essa figura, né, que aparece aqui ilustrada, ela aparece de uma forma mais simplificada e detalhada na figura seguinte. Né? Só que, se nós olharmos apenas essa figura seguinte, né, sem a compreensão da complexidade que fundamenta essa figura, parece que estamos tratando aqui de atividades, né? Sobretudo se olharmos para esse bloco que aparece em vermelho, né? Que seria relacionado com os elementos da cultura. Então, não basta jogar e brincar, né, nas aulas, não basta, né, não basta aí o ensino, né, do esporte, a aprendizagem do esporte, a dança, a ginástica, o circo, mas todos, né, esses elementos da cultura, do movimento, do corpo e do ambiente precisam fazer parte de uma dinâmica das aulas. Caso contrário, aquelas perspectivas da complexidade estão sendo desconsideradas. Se eu enfatizar somente a cultura e prescindir, por exemplo, do movimento, as proposições que enfatizam o movimento, que valorizam o movimento no sentido de habilidades, né, de capacidades, elas estão sendo completamente ignoradas. E eu não diria que nós precisamos ignorá-las para avançarmos no campo progressista. Justamente o contrário, é estabelecer também o diálogo com essas perspectivas. Só que esse diálogo, ele precisa ser explicitado, ele precisa aparecer nos planejamentos, ele precisa aparecer nas fundamentações teóricas, metodológicas, ou seja, ele precisa aparecer também nas aulas. Reparem que naquelas questões que foram apontadas, algumas noções que aparecem aqui, como de bioquímica, de nutrição, de biomecânica, de anatomia, assim como demandas econômicas, demandas estéticas, estão ali, né? Aparecem naquelas questões e provocaram as reflexões de alunos e alunas. Por fim, né, eu penso que esse diálogo, portanto, ele tem como elemento central a convergência entre essas dinâmicas, né, que pode assumir diferentes formatos. Então, pensando, né, no exemplo aí da aula que foi mencionada, né, com relação ao elemento cultural capoeira, como as pessoas negras escravizadas olhavam para os seus corpos. Então, como nós podemos avançar ainda mais nesse tipo de compreensão e na aprendizagem, né, dos alunos. O que sentiam em relação aos seus corpos? E possivelmente aí nós tenhamos que enfrentar alguns tabus, né, algumas convenções sociais. Né? Então, homens e mulheres, né, escravizados e escravizadas, ao praticar a capoeira,
eles sentiam tesão um pelo outro, né, ou uma pela outra. As pessoas escravizadas tinham relações sexuais. No momento da fuga, à noite, negros e negras escravizadas usavam roupa. É assim que você vai fugir do cativeiro, né, usando roupa, se você tem como vantagem a sua própria pele. E vocês, né, ou seja, os alunos, se reconheceriam se estivessem em fuga à noite e em silêncio? Como você se reconheceria? Então, certas aversões ao toque, né, certas aversões a tocar determinadas partes do nosso corpo, são tabus que a educação física ainda não superou. Né? A educação física escolar, ela tem perpetuado certos modelos, tanto questões associadas ao domínio macroeconômico, como o neoliberalismo, por exemplo, o direito à propriedade, enfim, questões associadas com o esporte, mas também no domínio das intersubjetividades com relação a essa aversão ao toque, com relação a reforçar tabus que não parecem permitir qualquer avanço no campo progressista. Né? Não parece que, enquanto preservarmos esses tabus e essas convenções sociais, nós avancemos com essa teorização a partir das aulas, né, e daquilo que interessa, de fato, que os alunos saibam para mudar a sua condição de vida. Então, nessa perspectiva, nesse exemplo, todas as aulas devem ser antirracistas, assim como todas as aulas devem ser antissexistas. Né? Nesse exemplo, então, todos os conteúdos, os temas, né, que forem escolhidos, e essa escolha ela tem diferentes formas, né, de ocorrer. Ela pode ocorrer por meio de planejamento participativo, né, com os alunos, que os alunos e alunas se manifestem efetivamente, né, aí são outros detalhes, né, que escapam a essa apresentação, né, mas todas as aulas, né, não apenas nesse exemplo que foi mencionado de capoeira, mas quando falamos a respeito do esporte, como alguns exemplos que foram mencionados, a respeito da dança, da ginástica, enfim, todas essas questões, todas as temáticas escolhidas, inclusive as questões econômicas, estéticas, as questões geográficas, históricas, anatômicas, todas essas questões, elas precisam ter um tratamento a partir de uma intencionalidade pedagógica que seja antirracista. Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de enfatizar nessa apresentação. Então, quanto à pergunta, né, que foi feita inicialmente, quando começa ou termina a complexidade da aula? Olha, essa complexidade da aula, ela não acaba na aula em si, e ela também não começa apenas no início, né, daquele encontro marcado, né, no tempo cronológico, no relógio, né, de 1 hora aula, 2 horas aula, mas há o planejamento, há uma escolha metodológica, há uma escolha teórica, e há reflexões sobre a condição humana no mundo vivido. Então, neste período da pandemia mundial do Covid-19, nós, professores e professoras, temos ainda mais dificuldades de realizar o nosso trabalho, né, porque a educação física ela não prescinde da vivência, ela não prescinde de vivenciarmos os saberes que nós ensinamos e os alunos vivenciarem os saberes que aprendem. Então, esse sentido aí do recuo epistemológico, notem que ele possibilita a teorização a partir do nosso próprio trabalho, a partir também do trabalho escolar dos alunos, ou seja, a partir das aulas, mas não se conclui apenas na aula, né? Ele prossegue além da aula, e ele também está antes dela nessas reflexões. Por isso é necessário a crítica e compartilhar, né, essa crítica e autocrítica, né, entre professores e estudantes, e entre os pares. Nesse livro, né, esse caminho de teorização, a partir, né, desse coletivo de professores e professoras, né, que pesquisam, ele está explicitado. Mas há outros livros, há outras perspectivas, né, há outras formas de trabalho. Então, esse é um grupo que, de fato, acredita no diálogo, né, um grupo que existe há 15 anos, e ele se sustenta
a partir desse diálogo. É um grupo que já tentou, inclusive, estabelecer diálogos com outros grupos, mas alguns desses diálogos, eles foram completamente rechaçados. Então, são ônus, né, que nós assumimos ao longo da nossa trajetória, por, de fato, acreditarmos no diálogo, né? Isso é muito importante. Não apenas endógeno, né, não apenas interno ao grupo, mas de uma maneira compartilhada. Então, eu aproveito para parabenizar novamente, né, Francisco, enfim, toda a iniciativa do webinar, né, e desse coletivo por permitir esse diálogo, né? E quanto às características principais, né, desse grupo de professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, são as práticas de colaboração, né, as formas de colaboração e de formação a partir dessa colaboração, a autocrítica, né, então, mesmo antes de conhecermos a fundamentação teórica do que significa ter, né, uma amizade crítica, do que significa ter um amigo crítico ou uma amiga crítica que analise o seu trabalho com coerência, nós já fazíamos isso no grupo de professores pesquisadores, né, e estabelecer diálogos críticos entre os pares. Então, essa é a nossa maneira, né, de lidar com essas questões da complexidade. E a partir dessa experiência, né, desse coletivo, né, que, novamente, esse ano completa 15 anos, é que nós buscamos contribuir com outros coletivos dos quais fazemos parte, sejam em coletivos institucionalizados, né, em universidades, em escolas, ou outros grupos de estudos, grupos de pesquisa. Então, eu agradeço por essa oportunidade, né, espero que tenhamos aí um tempo, né, para o nosso diálogo, para a nossa conversa, e lembrando que ainda é domingo, né, então desejo um bom domingo a todos e a todas. Professor Luiz, gratidão por essa explanação muito rica, gratidão imensa. Professor, eu começo perguntando para você quem são os professores pesquisadores e quem tiver interesse pode participar desse grupo. Como é que faz? Como funciona? Como é que é a dinâmica? Obrigado pela pergunta, Francisco. Os professores pesquisadores, essa ideia, né, de professor pesquisador já vem há um certo tempo, né, ela está na literatura, tanto internacional quanto brasileira, então nós não inventamos isso, né, inclusive a ideia de não inventar a roda vem de um dos autores sobre professor pesquisador, que é o John Eliot, né, ele enfatizou isso, e esse fomento ao diálogo. No grupo, nós fomos recentemente despejados, né, do Yahoo, assim como todos os grupos, né, que se basearam no Yahoo. Nós temos uma página no Livro Facial, né, no Facebook, mas, sinceramente, no estágio atual, todas as pessoas que fazem parte do grupo estão tendo muitas dificuldades para alimentar, né, o Livro Facial. Então, provavelmente, nós teremos um novo endereço, né, aproveito para antecipar isso, né, já que nós tínhamos marcado uma reunião do grupo agora para as 18 horas, mas eu acho que talvez não vai acontecer hoje, para discutir algumas questões. E aí, uma dessas questões é a mudança, né, de endereço do grupo para o CEV, né, para o Centro Esportivo Virtual. E aí aproveito para agradecer antecipadamente o Laércio, né, porque já há um certo tempo essa aproximação é algo que desejamos, né? Então, é possível que, para quem tiver interesse, em breve, né, será possível saber mais a respeito aí do grupo dentro de uma página no CEV, né, do Centro Esportivo Virtual. E, fora isso, o evento que a professora Elizabeth Freire, ela já divulgou, né, que são 3 eventos que ocorrem nos dias 20 e 21 de novembro, né, o feriado da Consciência Negra, que por algum motivo, né, não é um feriado nacional, né, enfim, e que trata da justiça social, né. Então, o grupo de professores pesquisadores, assim como outros grupos dos quais fazemos parte, né, estão envolvidos com esse evento. Certo, não, perfeito. Professor, a professora Elizabeth Freire, ela coloca aqui, você pode, por favor,
retomar a relação entre a resposta do Daniel, a sua pergunta e a minha fala sobre Paulo Freire? Certo, eu agradeço a Beth, porque essa era a pergunta que eu queria responder, né? Desde que o Daniel respondeu a pergunta de manhã e depois o brinde que foi com a resposta da Beth, com a exposição a respeito do Paulo Freire. Pois bem, a resposta que o Daniel, né, ele deu de manhã no sentido de o que tem de limite, né, no campo progressista e como que a gente pode avançar, né? E o Daniel, ele praticamente expôs aquilo que é o problema histórico das esquerdas, né? Porque no sentido das esquerdas, né, e isso se coaduna com o campo progressista, nós temos uma multiplicidade de entendimentos, nós temos muitas perspectivas que visam aí a justiça social, diferentes olhares, diferentes ênfases, diferentes pautas e pautas legítimas. E a resposta do Daniel foi no sentido de, olha, precisamos estabelecer um diálogo, né? Se nós não tivermos esse diálogo, essa união, né, das pautas, e aí eu prefiro chamar de convergência, né, porque é isso que temos chamado já há um certo tempo, acredito de fato nessa convergência, acredito de fato no diálogo, tanto acredito que tentamos esse diálogo, né, conforme eu mencionei, e aí vou dar dois exemplos, né, um foi a situação mencionada em que, publicamente, quando apresentamos uma perspectiva, né, que teve relação, inclusive, com o currículo, né, o currículo da rede estadual de São Paulo, olha, não tem nada nessa proposta que possa ser aproveitado. Ouvimos, durante um evento, uma resposta que foi, não, tem que jogar o bebê fora junto com a água do banho. Ou seja, eu não concordo com essa perspectiva, então concordo com o diálogo. Da mesma maneira, em 2006, né, o grupo de professores pesquisadores foi criado em 2005. Em 2006, nós participamos de um evento na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação, apresentamos essa perspectiva justamente pensando em um diálogo. E os comentários, né, que nós tivemos foi que, olha, mas não tem a fundamentação teórica, é uma proposta eclética, né? Quando não há ecletismo, né? A fundamentação ela se dá justamente nesse sentido de complexidade, e se a complexidade agora é aceita, né, praticamente 15 anos depois, isso é ótimo, né? Mas essa abertura ao diálogo sempre esteve presente. Então, o que eu gostei muito na fala da Beth, eu penso que a Beth, ela complementa essa resposta, né, que foi dada pelo Daniel, porque a Beth, ela acrescenta a referência que nós precisamos ter em comum no campo progressista para que nós estabeleçamos o diálogo. E é uma referência que é agradável a todos nós. Porque quem não se agrada com essa referência não está no campo progressista, que é o trabalho do Paulo Freire. Então, eu penso que a partir daí nós podemos estabelecer diálogos críticos e autocríticos, de ver até que ponto cada grupo, cada coletivo, cada comunidade tem avançado, né? Então, é essa associação que eu gostaria de fazer entre a fala do Daniel e a fala da Beth, né? Eu concordo com a fala do Daniel, com a resposta dele, mas esse sentido do diálogo, ele não pode ficar solto, porque, de novo, já tentamos, né, fazer isso. Então, precisa ser um diálogo de mão dupla, né, senão não é diálogo. E eu penso que Paulo Freire contribui nesse sentido. Perfeita resposta, perfeita explanação, professor. Bom, eu quero aqui fazer a pergunta da Natália, porque ela escreveu aqui 3 vezes, né? Então, vamos responder a pergunta da Natália. Professor, você acredita que esse método é capaz de tornar a educação física como uma ferramenta de consciência social para toda a vida do aluno? Eu acredito em muitas coisas, né? Mas eu procuro, né, fazer com que as minhas crenças elas sejam fundamentadas no pensamento científico. Então, a ciência também é uma forma de crença, né? Tem algumas perspectivas que apontam isso, por exemplo, a perspectiva do Charles Sanders Peirce, né? Mas admitindo que a ciência é uma crença, né, então eu acredito nisso, eu preciso me fundamentar em evidências. Então, eu posso responder que sim, porque
temos evidências a respeito disso. Por exemplo, na tese de doutorado da Luciana, né, da Luciana Venâncio, ela investigou os seus próprios alunos e alunas, não os próprios alunos e alunas como sujeitos de uma pesquisa laboratorial ou uma pesquisa com variáveis controladas. Ela analisou a relação que esses alunos, né, estabelecem com o saber, né, a relação com o saber desses alunos e alunas, após ter trabalhado no mínimo durante 4 anos com esses alunos. Então, ela trabalhou durante todo o Fundamental 2 com os alunos, realizou a pesquisa com esses alunos quando os alunos estavam concluindo o ensino médio e alguns e algumas já no ensino superior, né? E tem os dados dessa pesquisa. E no pós-doutorado da Luciana, ela investiga com mais detalhamento 2 alunas, né? 2 alunas negras. Então, eu sugiro, né, analisar essas evidências, né? Temos algumas evidências. E há outros professores que realizam investigações a partir do seu próprio trabalho, né, junto com os alunos. Mas nesse grupo de professores e professoras pesquisadoras, eu penso que nesse sentido, é o trabalho mais avançado que temos, né? Tem também o trabalho do Luciano Corsino, né? Mas o trabalho dele não teve esse distanciamento temporal, né, que aconteceu no trabalho da Luciana. Posso estar equivocado, mas eu penso que no dela teve essa distância temporal, né, entre o trabalho realizado e as reflexões dos alunos e alunas. Perfeito, professor, excelente resposta. Bom, o professor João pergunta: de que modo a proposta da complexidade colabora para a transformação da realidade social? Na sequência, ele pergunta: qual seria a intencionalidade da proposta e o papel da educação nessa perspectiva? Essa é a primeira questão do professor João. A segunda pergunta é: qual seria o papel da educação física nessa perspectiva da complexidade? Francisco, só repete a primeira, por favor. Eu entendi aqui o papel, mas eu não estou conseguindo diferenciar da primeira. Tá. De que modo a proposta da complexidade colabora para a transformação da realidade social? Na sequência, ele pergunta: qual seria a intencionalidade da proposta e o papel da educação nessa perspectiva? Certo, perfeito. Obrigado aí por repetir. Eu acho que peraí, desculpa. Acho que a segunda que eu faço é uma pergunta que ele melhora, né? Daí qual seria o papel da educação física nessa perspectiva da complexidade? Certo. Eu gostaria de mencionar uma publicação, né, que vai ocorrer em breve, possivelmente saia no próximo ano, alguns trabalhos que falam a respeito de complexidade e falam a respeito da complexidade na formação e nos modos de ensino, né, de professores e professoras brasileiros. Tanto uma perspectiva que temos realizado, né, aqui na Universidade Federal do Ceará, quanto em outros contextos, né? Não tenho como indicar aí os detalhes, né, porque é um trabalho, enfim, que foi concluído, mas que ainda não foi publicado efetivamente. Com relação à transformação, né, no grupo de professores e professoras pesquisadores, nós assumimos 2 perspectivas, né? Isso é algo que gerou também alguns embates, reflexões, diálogos entre nós e também com outros professores e professoras. É o sentido da adaptação e da transformação. Há mais detalhes a respeito disso em um artigo que foi publicado na revista Movimento, é um artigo de 2013, na revista Movimento, que fala das demandas do ambiente, né? Que o ambiente ele não é simplesmente espaço físico, ele não enfim, simplesmente meio ambiente, né? Na ideia de uma redução, né, do que é o ambiente, da complexidade do ambiente, mas que é um ambiente econômico, estético, filosófico, enfim.
nesse sentido, para os alunos transformarem, né, a própria realidade, o primeiro passo é compreender que essa realidade é complexa, né? Então, o simplismo ele não tem espaço nesse lugar. Porém, os obstáculos que podem ser encontrados, né, na vida cotidiana, né, eles podem não permitir imediatamente a transformação dessas condições. Então, há estratégias necessárias para adaptação nesses contextos. E essa necessidade de adaptação, sinceramente, é algo que, olha, praticamente todas as pessoas negras, elas sabem disso desde que nascem, né? É muito difícil transformar as coisas, né? Você precisa se adaptar a algumas delas, e a partir daí, em todas as brechas que você tem, você pode fomentar as transformações, né? Isso vale no sentido da justiça social, né? Então, as injustiças, elas não podem ser toleradas, né? Porém, na vida cotidiana, não é simplesmente eu quero, eu posso, eu vencerei por uma narrativa do herói, né? Eu tenho mérito, eu sou o criador do meu próprio mérito, enfim, tem alguns discursos aí que eles têm barreiras. Então, a intencionalidade pedagógica, ela esbarra, né, do desejo pela transformação, porém, tem questões que elas têm o limite da adaptação. Um exemplo, né, o esporte, que é um fenômeno amplo, um fenômeno que fomenta aí muitas injustiças, que ele tem um esquema pronto, né, objetivos próprios, ele tem uma vida própria além da educação física, né, o esporte prescinde aí da educação física. Na lógica do esporte, no seu sentido hegemônico, é a pessoa que tem que se adaptar ao esporte, né? Olha, o aro, ele tem 3 metros e 5 centímetros de altura. Se você não alcança no aro, isso é um problema seu. Você não conseguirá, né, por exemplo, enterrar uma bola no aro se você minimamente não alcança. Você tem poucas chances de ser um atleta, né, ou uma atleta, né, profissional nessa modalidade esportiva, se o seu desejo é esse, né? Então, a ideia de detecção de talentos em aulas de educação física, por exemplo, é uma perspectiva que ela é simplesmente a preparação, né, para esse modo, né, do esporte hegemônico. Quando nós podemos fazer adaptações, né, no esporte, para ampliar as possibilidades de engajamento, de discussão, de reflexões, mas até que ponto nós queremos perpetuar essa lógica esportiva que é excludente e injusta, né? Então, a reflexão, aí, a criticidade é necessária nesse sentido. Essa perspectiva de complexidade, ela indica esse caminho, né? O caminho de entender as possibilidades de transformação, né, nas brechas aí do sistema capitalista, nas brechas do neoliberalismo, nas brechas dos modos hierárquicos, né, enfim, que se impõem na vida cotidiana. Mas a educação física, ela tem um papel importante nessa lógica, porque essa complexidade ela é vivida, né? Não é destacada da nossa vida cotidiana. A educação física ela não lida meramente com equações, ou então com formas de codificação, né, no papel, né? Ela lida com facetas da nossa vida cotidiana, né, com algo que afeta, né, o nosso pensar, o nosso mover, o nosso sentir, né, no cotidiano. Então, com todo respeito aos demais componentes do currículo escolar, mas a educação física, ela é o componente mais complexo, a meu ver. Mas aí, alguém pode discordar disso, mas eu considero que a educação física é o componente mais complexo. Certo, professor, obrigado por responder mais essa questão. E, professor, vamos aqui responder mais duas questões, e daí eu gostaria de saber dos trabalhos que o grupo de pesquisa publica. Eu quero saber onde que nós encontramos os artigos, os livros. Depois, se você puder falar um pouco sobre isso, é interessante para que outros professores possam ter acesso, buscar, pesquisar, comprar, enfim. A professora Melissa, ela pergunta assim:
qual proposição você indicaria para cada faixa etária e nível de ensino? Ela põe entre parênteses, educação infantil e EJA, né? E o professor Miranda acaba de fazer uma pergunta. Como fazer para que esse webinar se torne um marco na educação física escolar? Como garantir o mestrado chão da quadra ProF? Como garantir mais espaço na escola e não perder o que já temos? Veio com uma sequência, uma metralhadora de perguntas agora, o professor Miranda. E daí, na sequência, aonde conseguimos os artigos, os livros, né? Acho que é muito importante as pessoas saberem também para poder buscar esses conhecimentos, esses estudos, essas pesquisas. Bem, eu diria que um livro é que ele está acessível, né? Estou esticando a mão aqui, pegando um deles. Mas eu sei que, eu não sei com relação às parcerias aí que você tem para o webinar, Francisco, mas a editora que tem a maior parte, né, dos trabalhos aí do grupo de professores pesquisadores, assim como outros colegas que participaram do webinar, é a CRV, né? Então, a maior parte dos livros da coleção, que é coordenada pelo professor Daniel Carreira Filho, que trata da docência na educação física escolar, né, tem trabalhos, né, do grupo de professores pesquisadores, e também é editora responsável pela Revista Brasileira de Educação Física Escolar, né, uma revista que é coeditada pelo professor Daniel Maldonado, né. Então, eu faço parte também do corpo editorial, né, no sentido de relações internacionais da Revista Brasileira de Educação Física Escolar, e tem trabalhos, né, do grupo de professores e professoras pesquisadores que estão, né, nessa revista. Mas tem outros também meios, como eu mencionei, na revista Movimento, né, tem um trabalho que foi realizado pelo grupo. Você também falou em grupos de pesquisa, né? Lembrando que o grupo de professores pesquisadores é um grupo autônomo, de fato, é uma comunidade autônoma, né? É um grupo que não tem vínculo com escola, com universidade, com editora, enfim, é um grupo, de fato, sem vínculo, né? Isso já virou, inclusive, uma piada interna, né, no grupo. Mas os membros do grupo fazem parte de outros coletivos e fazem parte de grupos de pesquisa institucionalizados. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de pesquisa na Universidade Federal do Ceará, faço parte de uma rede de pesquisa também, aliás, de algumas redes de pesquisa internacionais, faço parte de um grupo de pesquisa internacional sobre complexidade na educação física escolar. E aí tem muitos outros, né, trabalhos. No caso, eu escolhi deliberadamente esse livro para fundamentar a fala de hoje, né, porque esse... Um pouquinho, que ele está meio embaçado, não consegue ver. Porque eu desfoquei a minha imagem, eu acho que é isso que está complicando, Francisco. Tá. Acho que se eu aproximar, não. Não. Certo. Mas esse livro, no caso, acho que agora funciona. Eu mudei aqui a configuração. Agora melhorou. Só afasta um pouco, só, por favor. Perfeito. Professora Luciana, professor Melk, que perguntaram. Esse é o livro. Certo. Ótimo, obrigado, professor. Perfeito. Bem, então, isso responde, de certa forma, com relação aos artigos e livros, né? E sobre a proposta por faixa etária, né, se não me engano, da professora Melissa, eu vou sugerir para a professora Melissa, não vou resistir a essa provocação, mas na educação infantil, então, comece com a crítica superadora. Né? A crítica superadora é perfeita para a educação infantil, porque as crianças, elas não podem ser alienadas em nenhum momento da vida. Então, a perspectiva crítico-social dos conteúdos, enfim. Já no ensino médio, experimente, então, a psicomotricidade. Tá? Estou fazendo isso, mas assim, com a intenção de mencionar que nenhuma proposta isolada, ela dará conta das demandas da educação física. Então, eu não acredito em nenhuma perspectiva isolada, organizada por faixa etária, para dar conta das demandas
da educação física escolar. Então, a perspectiva que, de fato, eu acredito, e aí essa crença é fundamentada, de novo, em evidências, né, naquilo que temos realizado de estudo, de pesquisa, enfim, nessa perspectiva de convergência, né, de convergência entre todas essas proposições teóricas e metodológicas da educação física escolar. Foram apresentadas 15 perspectivas. Eu não acredito em desconsiderar nenhuma delas. Né? Não acredito nesse caminho, né, de simplesmente escolher uma arbitrariamente e desconsiderar as demais. Podemos ter ênfases diferentes, né? Mas o foco seria na convergência, e aí um exemplo disso é essa perspectiva que foi mostrada, né, com as figuras aí que trazem a complexidade, e aquela escolha de temas, né? A condição seria de ter um tema de cada uma das dinâmicas, né, para que a aula de educação física, ela atenda, de fato, esse critério da complexidade. Ou seja, eu preciso ter a relação de um elemento cultural, a relação com o aspecto pessoal e interpessoal da dinâmica do corpo, a relação com o movimento especificamente, e também a relação com as demandas do ambiente. Então, minimamente, eu preciso ter um tema de cada uma dessas dinâmicas para que a aula ela seja, de fato, complexa, né? Ela atenda essa convergência e contemple essas 4 dinâmicas específicas. A educação física, sem isso, não é específica. A educação física sem cultura, assim, sem movimento, sem corpo e sem ambiente, não faz sentido. Estamos tratando de uma outra coisa, né, que não a educação física nessa lógica da complexidade. Com relação ao mestrado profissional, precisamos ter essa iniciativa abrangendo, né, todo o território nacional, de fato. Nós temos regiões do país que têm sido alijadas das oportunidades educacionais, e o mestrado profissional é uma delas, né? Pensando no mestrado acadêmico, no Ceará não temos nenhum programa de mestrado acadêmico em educação física. Esse é um motivo, inclusive, pelo qual eu tenho 2 empregos, né? Trabalho na pós-graduação no Rio Grande do Norte, né? E na graduação na Universidade Federal do Ceará. Então, o mestrado, né, o mestrado profissional é uma urgência que temos, mas é uma urgência que dificilmente será atendida na atual conjuntura política, a não ser que nós consigamos agir nas brechas, porque temos essa possibilidade. Nós temos a possibilidade de expandir, né, aquilo que já existe e ter os riscos de fazer uma expansão sem necessariamente ter a consolidação daquilo que existe. Mas eu não acredito naquela máxima de primeiro precisamos fazer o bolo crescer para aí depois dividir o bolo, né? Porque nisso, enfim, as pessoas elas morrem, né, de fome aí no meio do caminho. Então, se temos a oportunidade de expandir, né, o programa, precisamos fazer isso com urgência, né? E garantir o espaço, eu estou entendendo que é o espaço da educação física escolar no sistema escolar, né? Isso não pode ser de forma corporativista, né? Não pode ser, enfim, na lógica do corporativismo. Porque senão nós nos igualamos ao discurso, né, que, enfim, né, do sistema CONFEF-CREF, por exemplo, que é um discurso corporativo, né? Olha, vamos ocupar esse lugar antes que alguém ocupe, ou algo nesse sentido. Não é isso, né? Precisamos ocupar esse lugar porque a educação física é, sim, importante. Mas a educação física é importante à medida que ela assuma essa complexidade. A educação física, de uma forma simplista, né, ela é um desserviço, né, é aquilo que nós não precisamos. Essa educação física simplista, ela não chegou ainda em 2020, né, ela não está no período nos dias de hoje. Ela reproduz práticas que, olha, não são essas que precisamos. É isso que precisamos combater num campo progressista, né? Agora, esse combate, ele pressupõe, né, o diálogo, e essas pessoas, né, que trabalham nessa outra lógica, né, que não é
progressista, elas precisam entender aí as contradições, né, no seu fazer. E à medida que entendam essas contradições, eu diria que são bem-vindas a um campo progressista. Mas se não entenderem essas contradições, nós não precisamos delas, né? A educação física na escola, ela não precisa de professores que, assim, não sejam comprometidos, né? Professores que não sejam comprometidos com a qualidade, com a excelência aí do seu fazer, e, de novo, sem discursos heróicos, né? Assim, do individualismo, individualmente eu faço tudo, ou o meu grupo resolve tudo, né? Não é essa lógica desse grupo de professores e professoras pesquisadores, né? Tanto que, vou reforçar, há tempos, há mais de uma década, nós buscamos estabelecer diálogos, né? Mas, de novo, o diálogo, ele precisa ter essa mão dupla, né? Ele precisa ter ele não pode bater com uma parede, né? E também precisa ter o sentido da autocrítica, né? Tanto a crítica quanto a autocrítica. Se nesse diálogo as pessoas não estão abertas a ter críticas sobre o seu fazer, isso é progressista? Assim, se a pessoa não tem autocrítica, a crítica direcionada a si própria, né? Eu desconfio muito disso, né? Desconfio muito desse anúncio, né? Mas um anúncio que não trabalha necessariamente com as evidências, né? Que não garante mesmo os meios de diálogo. E, de novo, Francisco, parabéns por você viabilizar essa forma de diálogo. Professor, gratidão pelas respostas, gratidão pela explanação muito rica. Que a gente possa ter um outro dia para a gente poder estender aí por mais 10, 15 horas esse bate-papo, que é muito rico e vem acrescentar em muito, né? Quero agradecer imensamente a sua participação e quero deixar um espaço agora para você dar suas palavras finais e a gente poder encerrar. Olha, professor, gostaria de dizer que só tem uma coisa que acaba com o nosso dia, que é a noite, né? Não resisti a fazer essa piada, né? Já são 20 para 7, então eu penso que as pessoas que estão desde manhã, né, acompanhando, elas precisam aproveitar esse final de domingo. Eu quero agradecer muito aí a atenção, né, de todos e todas. Parabéns mesmo, porque, assim, essa iniciativa, né, do webinar, do grupo, né, do Chão da Quadra, assim, de fato admirável, né, e é uma iniciativa que ela precisa prosseguir, né, iniciativas como essa, né, precisam, de fato, prosseguir. É esse caminho de dialogarmos, né, de analisarmos onde estamos falhando, de ver onde podemos avançar. É isso, eu acredito nesse caminho com toda sinceridade, eu acredito de fato, e conheço pessoas que também acreditam nesse caminho, e só que as pessoas mentem, né? Então, eu procuro me associar com essas pessoas que, de fato, têm anunciado esse caminho e têm sido consistentes nesse caminho, né, de fomentar, de fato, o diálogo. E aí fico muito feliz, né, em assim, considerá-lo muito próximo, né, e muito feliz com o sucesso, assim, que você está realizando, né, nessa trajetória, né, isso é excelente mesmo. Então, parabéns e muito obrigado, né, muito obrigado mesmo. Eu é que tenho que agradecer.